A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós chegamos ao nosso 8º dia do jejum, 21 dias para uma vida. Creio que tem sido uma bênção. Estamos com muita expectativa essa semana para aquilo que Deus vai fazer. Essa é uma semana bem cheia, né? Nós vamos estar fazendo nossas casas de paz, casas de testemunho. Vamos estar também fazendo eventos bons. Domingo vamos fazer o nosso fora da caixa, né? Vamos ter um culto ao ar livre aí. Eu creio que o Senhor vai nos conectar a muitas pessoas nesse tempo. Ontem tivemos um culto abençoado. E eu creio que nessas próximas 2 semanas aí, grandes coisas vão acontecer. O Senhor vai nos dar uma colheita abundante e vamos colher em lugares que nós não plantamos. Amém? Cria expectativa no seu coração. Queria apresentar aqui o irmão que está junto conosco aqui para compartilhar nesse dia, que é o irmão pastor Marcelo Marcondes. Dá um oi aí pro pessoal. E aí, meu povo, a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Uma honra aqui, privilégio estar com os irmãos, poder participar aqui com o pastor Vitor, que o Senhor possa edificar os irmãos aí, da revelação, amém? Estamos aqui em Blumenau aqui hoje, para compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Deus abençoe. Aleluia, estamos gravando no formato podcast aqui hoje. E hoje eu tive a oportunidade de estar aqui junto com o pastor Marcelo e gravar. E essa semana também vai ter mais algumas surpresas aí, mais alguns pastores que vão estar ministrando nesse tempo. Eita, aí, glória. Junto conosco aqui. Talvez não no formato podcast, né? Porque eu tô aqui em Blumenau, a gente conseguiu fazer isso junto, mas vamos ter outros pastores compartilhando conosco aí no jejum também. Amém, bênção. Amém, aleluia. Vamos compartilhar o versículo do dia. Está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos fazer a confissão de hoje. Repete assim comigo: a mesma graça que recebi, também transmitirei. Proclamarei que a salvação é pela graça. Não depende do esforço ou merecimento, mas é um presente de Deus. Amém? Essa foi a nossa confissão de hoje. E hoje é um dia importante e escolhemos esse texto justamente porque tem a ver com o que nós temos pregado e temos falado sobre evangelismo, sobre pregar o evangelho. É muito importante você saber qual é o evangelho que você deve pregar. E justamente hoje, dia 31 de outubro, é o aniversário da Reforma Protestante, né? Não sei aqui como é que foi, pastor, mas lá em Jaraguá eu vi muita gente com festa fantasia e Halloween. Por aqui também teve? Sim, muita gente nas escolas aí, na escola das minhas filhas. Acho que só elas que não foram fantasiadas aí de Halloween. Mas o pessoal lembra disso, né? A gente precisa anunciar a reforma protestante. Então, a gente vê isso e é uma cultura que não é nossa, uma cultura que veio de fora, né? Exatamente. Mas que, inclusive, é uma data bem maligna, né? Onde o pessoal traz coisas, né, de bruxaria, de satanismo envolvida dentro disso, né? As trevas são celebradas. E na verdade acaba ofuscando o verdadeiro sentido desse dia, que a Reforma Protestante, que foi um marco histórico para a história do mundo de forma geral, principalmente para a história da igreja, né? Quando Martim Lutero, né, ali pregou as 95 teses na porta, né, da igreja lá em Wittenberg, na Alemanha, né, startou um processo de transformação no mundo, né? Onde aí, tanto o Estado, né, quanto a igreja estavam ali num processo de decadência, né, conhecido como Idade das Trevas. E Lutero e outros homens de Deus, quando tiveram contato com a palavra, mais especificamente com a revelação do Evangelho da Graça, e quando Lutero vai ler o livro de Romanos e lê lá que o justo viverá pela fé, e isso surge no seu coração e ele se levanta para trazer a reforma protestante, que abalou a estrutura da igreja,
mas não só a estrutura da igreja, mas a estrutura do mundo. A partir da reforma começou toda a revolução industrial, as pessoas começaram a ter acesso à educação, em primeiro momento, para ler a Bíblia. Não eram todas as pessoas que tinham acesso à alfabetização. Era só em latim, né? As missas, né? O povo ia lá e não entendia nada do que era falado. Sim, as missas eram em latim, não tinha música no culto. Só algumas pessoas tinham acesso, né? Lutero foi responsável por traduzir a Bíblia também, né, para o alemão, e depois foi se desdobrando em outras linguagens também. Então foi um momento muito importante da história humana e da história da igreja, porque se você for parar para olhar, aquilo que Lutero trouxe à tona naquele tempo da Reforma é justamente aquilo que nós pregamos na igreja hoje, que é o Evangelho da Graça, que é a nova aliança, que é a salvação não por mérito, não por esforço, mas pela graça de Deus. Então você vai ver essa identificação de que muitas pessoas nos acusam de que a mensagem da graça é algo novo, mas na verdade é algo que é muito antigo, que há mais de 500 anos homens já estavam defendendo isso, e lá atrás os apóstolos, essa era a mensagem dos apóstolos, né? Cristo é a manifestação da graça, né? É algo que sempre existiu, né? Não dá nem para datar, né? Claro que a revelação, assim, esses ensinamentos voltados para o Evangelho da Graça foram assim, o estopim foi através da Reforma Protestante, né? Mas se tu pensar com mais carinho e mais calma, tu vê que Cristo sempre foi a manifestação da graça de Deus. Em toda a Bíblia a gente vê a manifestação de um Deus gracioso, né? Pega ali no livro de Jonas, né? Quando Deus teve compaixão ali do povo ali de Nínive, né? Poupando aquele povo, foi ali um sinal, né? Jonas a gente sabe que simboliza Cristo, mas já foi um sinal dessa manifestação da graça de Deus, né? Em toda a Bíblia é possível perceber isso. Amém? Com Elias também, né? Ali Deus mostrando a todo momento que o desejo dele era manifestar a graça e não a lei. E durante toda a Bíblia, até na Velha Aliança, você vai ver Deus manifestando isso, e isso se concretizou de fato na Nova Aliança em Cristo Jesus, né? E então é um dia muito importante, né? E existem as 5 solas, né? Os fundamentos, né? da Reforma, né? E talvez você nunca tenha ouvido sobre isso, mas basicamente o que Martinho Lutero defendia era sola as escrituras, né? Somente a escritura, somente Cristo, né? Solos Christus, sola gratia, que é somente a graça, sola fide, que é somente a fé, e sola Deo glória, somente a Deus a glória, né? Quer falar um pouquinho sobre sola as escrituras? É a base, né? O fundamento, né? As 5 solas aí. Por que acontece? Por que Martinho Lutero ele resume essas 5 solas, né? Porque a salvação é pela fé, mediante a graça em Cristo Jesus, né? E nada pode ser acrescentado ou tirado das Escrituras. Se tu pega ali o período um pouco antes do estopim aí da Reforma Protestante, tu percebe, né? A gente pode perceber que havia muito a acrescentar, né? Ali na Igreja Católica, né? Tinha venda de indulgências, venda de perdão, venda disso, venda de pedaço da cruz de Cristo, venda do crânio do apóstolo tal, né? Eu me lembro de ver um filme do Martinho Lutero que o Papa vende o perdão de um cara lá que tinha perdido o parente, e o Papa vende para ele o perdão, e o Papa garante agora que ele tinha entrado no céu, né? Que foi pago ali em dinheiro, ele comprou um certificado que o parente dele havia sido perdoado. E aí tudo isso o Martinho Lutero percebeu, né? Que estava bem assim, fora totalmente da palavra que estava escrito. E aí ele vem e reafirma isso, né? Olha, tudo tem que estar na palavra. Aquilo que Paulo diz, né? Se alguém acrescentar alguma coisa assim, seja considerado maldito, né? Anátema. Se alguém acrescentar ou tirar, Lutero ele viu que aquilo que estava sendo feito não tinha nada daquilo na palavra, né?
e as pessoas não tinham acesso à palavra. Exatamente. Então elas ficavam sujeitas àquilo que a igreja falava. Mas hoje as pessoas têm acesso à palavra, mas não conhecem a palavra. É o que eu percebo muito hoje em dia, né? É o que pregarmos a mensagem da graça, que não é algo que nós inventamos, está completamente alinhado com aquilo que está na palavra de Deus. Esse final de semana eu comecei a falar sobre a nova aliança no Maturidade, né? E você vê ali coisas que talvez eu mesmo, né, compartilhei com os irmãos. Eu lia falando sobre graça, sobre lei, e eu não entendia, não sabia o que queria dizer, né? Mas existe todo um fundamento na palavra de Deus. E por isso que vem o apelo de Lutero ali para voltarmos para as Escrituras. Exato. Você precisa ser alguém que conhece as Escrituras e a essência, né, da palavra e a essência da Escritura, que é o Evangelho, né? Então, tu pega ali Martin Lutero, ele não queria nem, como se diz, né, acabar com a Igreja Católica, né? A questão dele, como diz o próprio nome, ele queria fazer uma reforma. Tem coisa aqui errada que nós precisamos reformar, corrigir. Só que não foi bem aceito, né, pela Igreja Católica, né? Então foi perseguido, os irmãos sabem e conhecem a história. E por causa disso, depois ele fundou a Igreja Luterana, né? Inclusive aqui na nossa região tem muita igreja, né? Luterana. É muito forte, luterana Mas o intuito dele inicial era uma reforma, não uma separação ou uma desconstrução da reforma da Igreja Católica. Amém? Mas é aquilo que o pastor Vitor falou, né? A Escritura ele fez, como ele disse, né? Nem todo mundo tinha acesso, então ele acreditava naquilo que se falava. E ele fez com que ela chegasse nas mãos de todo mundo, o povo ler e conhecer, olha, isso aqui não está escrito, o que vocês estão fazendo não está de acordo com a palavra. É isso aí, a palavra. Amém, irmãos. Fizemos um corte aqui, probleminhas técnicos, mas já voltamos. E falando agora sobre solos cristos, né? Dentro desse tema da reforma, uma das bases ali daquilo que Lutero estabeleceu no Evangelho, solos cristos tem a ver com somente Cristo salva, né? A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso muito atribuído por conta do envolvimento com a igreja, com relíquias, né, históricas ali, com os santos da Igreja Católica e o Papa dando salvação, né, para as pessoas, dando as indulgências. Então, Lutero vem para combater, dizer que só Cristo, né, é fonte de vida e de salvação, né? Exatamente, né? Porque era pregado ali naquele tempo na Igreja Católica que o Papa poderia perdoar os pecados, né? Na venda de indulgências, na venda de compras de certificado de perdão, aí pensa. Tudo isso aí era anulando o poder da obra da cruz, né? O poder daquilo que Cristo fez, da obra consumada. Não é necessário comprar. O que era para ter sido comprado, o Senhor já comprou através do sangue de Jesus, né? Então, quando Lutero também fala sola Cristo, né? É exatamente isso, é só Cristo. Por meio dele é a salvação e o perdão. Aleluia! E aí a outra sola é sola gratia, que é somente a graça, né? Somente a graça de Deus é que pode nos salvar, nos restaurar. Não é pela compra, né? Não é pelas penitências, não é por você pagar uma promessa, né? Pelo seu sofrimento, nem também pela quantidade de dinheiro que você tem. Isso se aplica também ao cristianismo de hoje em dia, né? Porque muitos tentam merecer a sua salvação por meio das obras, né? E tem a ver com o texto que a gente estava falando de Efésios, capítulo 2, né? Que a salvação é somente pela graça, não é por obras, né? Então, Lutero veio para defender isso. E é interessante porque é a mesma mensagem que nós pregamos hoje, né? Que muitos julgam de ser uma mensagem nova, né? Falam que a graça é uma coisa que está sendo inventada, que é uma mensagem nova, mas na verdade é a mensagem dos apóstolos e é a mensagem que Lutero defendeu, né?
trouxe de volta para a igreja, né, onde havia se perdido e ficou tantos anos ali na idade das trevas perdida essa mensagem, né? Somente a graça de Deus, né, para nos salvar, para nos restaurar, ela é a nossa fonte de vida, né? Aleluia! Isso aí, pastor Vitor. Tudo é pela graça, né? Naquela época, assim, se pregava, né, que a salvação poderia ser obtida e alcançada por outros meios. Você poderia até perdê-la, né? Inclusive, até hoje tem gente que defende isso. Mas isso aí é em toda a Bíblia, né? Em toda a Bíblia a gente vê a manifestação da graça de Deus, né? E é tudo mediante a graça. Esse é um valor imutável, é um princípio inalterável. É tudo pela graça. A salvação não vem de vós, é obra de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? Deus abençoe. É isso aí. Somente a fé, né, é a outra sola, né, que a fé é a moeda dos céus, é o que empodera ali, que anda junto com a graça, né? Tanto que o texto de Efésios cita os dois juntos e a graça sempre anda junto com a fé, e isso é de extrema importância para nós, né? E para ter o entendimento da palavra, né? E a sua fé precisa estar direcionada, né, para o lugar certo, que é para a graça de Deus. Não crê em você, não crê nas suas obras, naquilo que você pode fazer, mas somente na graça, né? Então, somente a fé tem a ver com isso, né? Amém, exatamente. Parte daquele mesmo princípio que a gente falou anteriormente, né? Se atribui a salvação às vezes a muitas coisas, e é pela nossa fé em Cristo, né, que nós somos salvos, mediante a obra consumada da cruz. Outro valor, outro princípio, outra verdade inalterável, é mediante a fé em Cristo. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, não existe outra rota, né? Cristo apenas. Então, não permita que outro ensino além desse seja propagado. Você tem que ser um guardião dessas verdades, desse evangelho da graça de Deus. Amém? E por último, somente a graça, né? Então, somente a graça não, somente a Deus a glória. Somente a graça já falamos, né? Somente a Deus a glória, né? Fala justamente essa questão que o texto de Efésios diz, né? Que não é pela graça mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque a glória é somente de Deus, porque Ele é o querer e dele é o efetuar, né? E ninguém vai poder chegar diante de Deus e se gloriar por ter feito algo, né? E pedir glória para si, porque tudo é por Ele, é para Ele e é por meio dele. Por isso toda a glória pertence a Ele, né? Exatamente. É engraçado, né? Que um princípio se refere muito também ao outro. Porque se tu pega o período da Reforma, havia muito essa questão de idolatria aos papas, né? O papa era realmente colocado como uma personificação, né, do próprio Deus. Então, as pessoas tinham que se prostrar diante do Papa, adorar o Papa, aquela coisa toda. E isso aí não é glória de Deus, né? Nós estamos aqui como ministros para glorificar o Senhor, para mostrar Cristo. É menos nós e mais Cristo. Então, essa é outra verdade, outro princípio que não é negociável, né? Imutável. Toda glória é de Deus. O homem não tem glória nenhuma. O homem não tem participação nenhuma na salvação do homem, né? Toda obra, tudo que é necessário já foi consumado na cruz, e essa glória é exclusivamente de Deus. Ninguém tem o poder, nenhum homem tem o poder de vender perdão ou sei lá, né? Já tanta coisa, né? Às vezes hoje precisaria de uma reforma de novo, né? Em alguns lugares que se vende aí sabão em pó ungido, sangue do apóstolo da camisa, né? Vassoura para você ungir sua casa, enfim. Isso aí é bem parecido com as indulgências aí, né? Que a Igreja Católica vendia. Mas é isso aí, vamos manter firme no evangelho puro, simples e verdadeiro da graça de Deus, né? Aleluia.
Amém, irmãos. Então esse é o evangelho que nós devemos viver, o evangelho que nós devemos pregar, né? Reforçando, né? Hoje, dia 31, dia especial para nós, dia da reforma, onde essas verdades tão poderosas foram recolocadas, reestabelecidas dentro da igreja, e nós devemos continuar, né, vivendo nessas verdades e pregando. Então, quando você for pregar nesses dias, pregue nesse fundamento, né? Pregue a graça de Deus, pregue a fé, pregue baseado nas escrituras, pregue Cristo, centralize Cristo na sua vida, na sua pregação, e dê toda a glória, né, a Ele, né? Então, firme isso na sua vida, que essa seja a sua pregação. E para nós encerrarmos, também queria falar um pouco sobre o desafio do dia. E nosso desafio do dia de hoje é que você faça um jantar, né, para uma pessoa que você tem orado nesses alvos de oração, um jantar ou um almoço, né? Sirva essa pessoa com excelência de todo o seu coração, compartilhe o seu testemunho e fale do evangelho da graça, né? Então, agende esse jantar, agende para que essa pessoa vá até a sua casa, seja no almoço, seja no jantar, um café da tarde, faça isso de todo o seu coração e aproveite essa oportunidade para falar do Senhor, para dar o seu testemunho. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Vou deixar o pastor Marcelo dar as considerações finais aqui para os irmãos e fazer uma oração por nós, amém? Aleluia, irmãos, foi um prazer estar com os irmãos aí, né, um privilégio, foi todo meu, e espero estar novamente depois com os irmãos aí, né, foi muito bom estar com o pastor Vitor aqui, aleluia, e é isso aí, irmãos, vamos orar então, glória a Deus. Pai, nessa hora eu oro abençoando aqui o pastor Vitor, sua família e toda a equipe, toda a igreja ali da Videira de Jaraguá do Sul, Senhor. Creio que esse período de jejum eles vão experimentar de mover de Deus, de céus abertos, de aceleração, de milagres, ó Pai, de muitos testemunhos. Pai, eu declaro que esta igreja é uma igreja unida, forte, prevalecente, que vai experimentar de muito mover ainda esse ano, de crescimento, de multiplicação. Deus, que haja unidade, que haja um espírito de honra e que haja, ó Deus, um manifestar da graça do Senhor através dos irmãos aí em Jaraguá do Sul. O Senhor possa abençoar, levá-los a crescer e multiplicar aquilo que o Senhor tem dado a eles, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus abençoe. Até o nosso próximo compartilhar. Obrigado, pastor Marcelo. Aleluia. Em nome de Jesus, teremos mais oportunidades para estar compartilhando junto. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Até mais.